Olá, tô dando uma introdução aqui, tá? Então, quando eu peguei esse livro aqui, já já me apresento, calma. Quando eu peguei esse livro, eu falei assim que me perdi. Me perdi. Peraí, que eu tava falando, botei para gravar e eu me perdi nos meus raciocínios aqui, calma aí. Eu tava falando que eu tava muito empolgada, muita energia, sabe? Então eu fico meia desbaratinada. É... por que que não dividir com as pessoas? Por que não fazer? Foi vindo a ideia de Clube do Livro, dividir com as pessoas e que o conteúdo, o conhecimento desse livro podia trazer muitos resultados, muita mudança para as pessoas. E aí foi vindo, eu falei assim, mas eu não posso começar com ele, porque muitas pessoas ainda talvez não estão preparadas ainda para ele, porque esse livro, Mais Esperto que o Diabo, ele coloca o dedo na ferida, sabe? Da nossa ferida, porque assim, a gente se pune o tempo todo com a falta de dinheiro, né? Então, a gente está o tempo todo nisso, né? E quando a gente já tem uma condição, vai rica, a gente quer expandir mais. Então, a gente sempre está, porque a gente precisa do dinheiro girando para movimentar, seja os nossos negócios, seja para a gente sobreviver, a gente precisa do dinheiro. E aí foi vindo outros livros, né? Você Pode Curar Sua Vida, que a gente acabou, Mais Esperto que o Diabo. Eu coloquei O Poder do Agora, eu coloquei A Magia, da Rhonda Byrne, que é a mesma autora do Segredo, Kybalion, e eu quero colocar também Limite Zero, que esse livro é top, sabe? Esse livro é uma expansão de consciência só que me abriu, assim, que é o do Ho'oponopono, sabe? Então, me abriu horizontes, assim, quando eu li ele. Foi um dos primeiros que eu li. Então, eu estava falando dos desafios que eu tinha para ler, das desculpas que eu dava para mim mesma de não ler. E aí, agora eu lembrei que eu ia falar, porque o que que eu me vi? Eu me vi, vou ser breve aqui, tá? Eu me vi quando eu estava muito na pegada de assistir uma série, por exemplo. Eu lembro, há um tempo atrás, quando eu peguei para assistir, tipo, The Vampire Diaries, porque é uma série sem nada de autoconhecimento, nada, é uma série X que eu peguei para assistir, simplesmente eu assistia no ônibus, no metrô, eu assistia comendo, na minha hora de almoço comendo, qualquer tempinho que eu tinha, eu botava lá e falei assim, por que não as pessoas disponibilizarem um tempo delas para se autoconhecerem e para expandir a consciência? Porque se eu fazia das tripas coração, né, entre aspas, eu arrumava tempo para eu assistir uma série, ou o 50 Tons de Cinza, que foi quando eu peguei o gosto para leitura, na verdade, tá? Lá atrás, ó, na época dos 50 Tons de Cinza, porque eu lia livro de 10 páginas, detestava ler, entende? Então, depois dos 50 Tons de Cinza, eu leio qualquer grossura de livro agora. Ele foi um livro também que eu li em todo canto. Eu queria saber o que aconteceu, eu queria saber o que aconteceu. Eu falei, cara, então por que a gente coloca o foco no lugar errado? Eu estava colocando no lugar errado, não. Até então eu estava com aquele nível de consciência, então eu coloquei o foco ali. Eu falei assim, então por que agora eu não vou colocar o foco no meu desenvolvimento, nos meus resultados? E é isso, minha gente. E como eu comecei já falando, vou me apresentar, né? Eu sou Stephanie Gomes, sou desprogramadora mental, eu sou psicanalista, sou formada também em linguagem do corpo, psicossomática, metafísica da saúde, como você queira chamar. E eu sou especialista em mudança de mentalidade. Então, para a gente alcançar resultados mais assim abundantes, tá? Então, nessa leitura, o que que eu trago além, claro, da leitura? A gente vai ler o livro, tá? Mas às vezes eu dou um parênteses, eu dou uma parada no livro para expor algum insight, uma ideia ou casos de sessões meus mesmo. Por quê? Porque pode fazer sentido para você, você pode se identificar com isso e, ó, despertar a tua consciência para mudanças,
tá? Então, eu fiz esse formato já e foi muito benéfico para as pessoas. Elas me deram feedback, quem participa ao vivo, quem assiste a gravação. Então, é muito benéfico. Quando eu sinto de fazer alguma desprogramação mental aqui durante também, eu dou um parênteses no livro, faço. Se não, né? Na verdade, desprogramação mental consciente, né? Porque inconsciente, ela já está acontecendo, porque vocês estão na egrégora, assim, tá na energia, sabe? Tá nessa energia inconsciente tá nessa frequência, né? Inconsciente de liberações, tá? À medida que a gente vai tomando mais consciência com essa leitura do livro. E para começar, eu vou tirar uma cartinha aqui só para a gente começar com uma mensagem. Eu vou começar sempre o livro, ou quando eu sentir, de tirar uma mensagem. Tirei bem do Ho'oponopono. Ho'oponopono significa corrigir um erro ou colocar em ordem perfeita, harmonia perfeita, comunhão. Arro, é isso aí, ó, corrigir um erro. É o que eu interpreto nessa carta como que a gente está fazendo aqui. Essa frequência que eu acabei de falar. Corrigir um erro, colocar em ordem perfeita, harmonia perfeita, comunhão com nós mesmos, tá? É isso aí. Bora começar. Deixa eu ver, peraí. Me escreveram aqui. Ixi, deu chute. Leitura pariana é um desafio, sim. Com ascendente em Gêmeos e com lua em Touro, meio de céu em Peixes. Ai, meu Deus. É realmente, então, é uma disciplina, né, que eu vou adquirindo mesmo. Eu sou mais visual, na verdade, e muito mais auditiva, na verdade. Eu escuto muito, eu escutava, né? Escuto ainda, de vez em quando, audiobook. Então, eu estou regrada para ler livros, mas eu escuto muito audiobook também, que é o que, na verdade, vocês acabam fazendo aqui, né? Eu leio e as pessoas acabam escutando, tá? É que eu acabo interrompendo com as minhas considerações. Vamos ver como é que vai ser aqui. Bora lá. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Napoleon Hill. Me arrepiei. Estou passando aqui. Eu acho que tem uma introdução aqui do Tiago Nigro, do, do Mil a um Milhão lá. Não sei se vocês conhecem ele. Vamos lá. Introdução. Já parou para pensar por que sabemos o que deve ser feito, mas ainda assim insistimos em não fazer? Nossa. Trabalho profissionalmente com investimentos há muitos anos e as dúvidas são sempre as mesmas. O que as pessoas não percebem é que as soluções também são. Você gostaria de ter um corpo melhor? Pois bem, 99% da população também. Você sabe o que é preciso para ter um corpo melhor? Aposto que sim. Basicamente, comer bem e cuidar do seu corpo. Assim como você, todos sabemos o que é preciso, mas preferimos não fazer. Aliás, não é uma questão de preferência, é um jogo de dominação. Ou você domina a sua mente, ou ela te domina. Cara, eu prego isso. Olha, não sei se todo mundo está me seguindo aqui no Instagram, mas olha, quase todo dia eu falo isso. Na verdade, é uma fala até do Jung, né? Se você não vou falar ipsis e literis, mas se você não dominar a sua mente, ela vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino, né? Quando eu era menor, sofri bullying. Fui taxado como um dos piores garotos do colégio e ainda fui negado em todas as entrevistas de emprego que fiz no mercado financeiro.
Comecei a carreira como garçom e para muitos eu deveria continuar fazendo isso o resto da vida. Mas não me contentei. Fiz o impossível. Comecei a trabalhar no mercado financeiro e 7 anos depois atingi minha liberdade financeira. Isso significa que meu dinheiro investido era suficiente para me sustentar até eu morrer, caso mantivesse o meu padrão de vida. Hoje ajudo o Brasil a gerenciar melhor as suas finanças. O que descobri, mas eu não sabia antes disso, é que apenas 1% da população consegue se aposentar com a mesma qualidade de vida que teve em algum momento dela. Porém, descobri que a falta de dinheiro não é o problema, é a consequência dele. Mas qual é o problema? Eu não sabia. Por isso, decidi pesquisar. Nossa, estou arrepiada. Por isso, decidi pesquisar por que isso acontece e como eu poderia ajudar a nossa transformação. Foi aí que resolvi investir 1 milhão do meu bolso para viajar o mundo e conversar com algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Queria descobrir qual era o código da riqueza. Conversei com CEOs, medalhistas olímpicos, bilionários, artistas, empresários e professores de Harvard e Stanford. Durante minha jornada, descobri que alguém já tinha feito algo muito parecido e dedicado a vida a estudar sobre riqueza no seu tempo. Ele tinha, inclusive, entrevistado o diabo para saber como ele fazia para entrar em nossa mente e dominá-la, alegando ter decodificado o código da sua mente, descobrindo em detalhes todas as principais estratégias para trazer miséria, limitação e vícios ao mundo. Essa pessoa era chamada de Napoleon Hill. Mesmo não o tendo conhecido pessoalmente, sinto uma profunda admiração por seu legado deixado ao mundo. Fiquei fascinado por seus escritos, suas pesquisas e suas conclusões. Depois de ter entrado na mente do Rio, sinto que você está prestes a ler a obra mais cativante, inquietante, inteligente e mística que ele já fez. Sou exemplo vivo de que todos os ensinamentos dele geram resultados. O garoto, que era tímido, morria de medo de falar em público e socializar, hoje fala com mais de 10 milhões de pessoas todos os meses. Mas não vou parar por aí. Napoleon Hill dizia que o aprendizado nunca estaciona. Uma pessoa, por maior que ela seja, pode ir muito longe, mas ela tem um limite determinado a todos os seres humanos: a morte. Dali para frente, alguém precisa avançar e desenvolver aquele aprendizado, aquele legado. Esse nunca morre. Isaac Newton disse que se ele enxergou mais longe é porque estava de pé sobre os ombros de gigantes. Por isso, quero continuar ajudando milhares de pessoas a enriquecer e alcançar a liberdade financeira. A minha motivação é seguir o fascinante trabalho do Napoleon Hill e decodificar de vez quais são os hábitos, princípios e pensamentos daqueles que realizam, chegam ao mundo da abundância, onde nenhuma limitação existe a não ser aquela que impomos a nós mesmos. Nem que para isso eu pessoalmente tenha que entrevistar o diabo também e descobrir o que ele anda aprontando nos dias de hoje. Desejo-lhe uma leitura fantástica. Este livro vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Essa é a sua oportunidade de subir nos ombros de gigantes e exatamente como eu fiz. E já adianto que a próxima vez que o diabo decidir contar os seus segredos e estratégias mentais, primos, vocês serão avisados em primeira mão. Prepare-se. Quem viver, verá. Boa leitura. Tiago Nigro. É isso aí. Essas pessoas me inspiram. Ele é uma das pessoas assim que me inspiram. Não conheço em detalhes a história dele, conheço por alto, mas ele, especialmente, né, que eu vejo assim, especialmente a Elaine Orives, ela me inspira demais, aquela mulher. Então, e eu estou construindo meu império, né? E é um processo, né? Não é no estalar de dedos. Vamos fazer a minha parte aqui. Página, então, nem sei, 9, 10. Pelo homem que quebrou o código do diabo e o forçou a confessar. O mais corajoso e inspirador de todos os livros de autoconhecimento, escrito pelo filósofo de sucesso, número 1 da América, que após 30 anos de pesquisa, achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. Este livro é um curso generoso em psicologia
deixando claro os princípios de como funciona a mente humana, como você, desculpa, quando você determinar esta história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Por Napoleon Hill, autor de As Leis do Triunfo e do Sucesso e Atitude Mental Positiva. Capítulo 1. Meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. Carnegie. Página 13, para quem está acompanhando o livro. Por mais de um quarto do século, o meu principal objetivo foi separar e organizar, em uma filosofia de realizações, as principais causas, tanto do fracasso como do sucesso. Com o objetivo de ser útil a todos os outros que não têm nem a inclinação, nem a oportunidade de se engajar nesse tipo de pesquisa, meu trabalho começou em 1908, como resultado de uma entrevista que fiz com Andrew Carnegie. Eu, francamente, contei ao Sr. Carnegie que eu tinha concebido a ideia de entrar para a faculdade de Direito e que havia pensado em pagá-la entrevistando homens e mulheres bem-sucedidos, descobrindo como eles conseguiam sucesso, descrevendo as minhas descobertas para as revistas. No final de minha vida, o Sr. Carnegie me perguntou se eu tinha ou não coragem para realizar algo que ele estava para me oferecer. Respondi que coragem era tudo que eu tinha e que estava preparando para dar o meu melhor, independentemente da promessa que ele tinha a me oferecer. Então, ele então disse: a sua ideia de escrever histórias sobre homens e mulheres bem-sucedidos é memorável enquanto ideia. E eu não tenho nenhuma intenção de tentar desencorajá-lo de cumprir o seu objetivo. Mas eu preciso lhe dizer que se você realmente quer fazer um serviço que seja útil, não somente para as pessoas de hoje, mas também que dure toda a posteridade, ocupe o seu tempo organizando, baseado nessas histórias, as causas de fracasso e do sucesso dessas pessoas. Há milhares de pessoas no mundo que não têm a menor concepção das causas de sucesso e do fracasso. As escolas e faculdades ensinam praticamente tudo, exceto os princípios de realização pessoal. Eles exigem que jovens, homens e mulheres, passem de 4 a 8 anos adquirindo conhecimentos abstratos, mas não os ensinam o que fazer com esse conhecimento depois de tê-lo. Abrindo parênteses aqui, eu até coloquei no meu Instagram esses dias, a maioria das pessoas, né? Eu e a maioria das pessoas ainda não sabe por que que tem letra nas fórmulas, né? Aonde que chega o X, por que Y, enfim. É besteira, tá? Bobagem. Vai. Voltando. O mundo está precisando de uma filosofia de realização prática inteligível, organizada a partir de um conhecimento resultante da experiência de homens e mulheres da grande universidade da vida. Em todo o campo da filosofia, eu não encontro nada que se assemelhe ao tipo de filosofia que tenho em mente. Nós temos muito poucos filósofos que são capazes de ensinar a homens e mulheres a arte de viver. Parece para mim que há uma oportunidade que deveria desafiar um jovem ambicioso do seu tipo, mas ambição pura não basta para essa tarefa que eu sugeri. Aquele que ousa seguir a minha sugestão deverá ter coragem e tenacidade. O trabalho demandará pelo menos 20 anos de esforço contínuo, durante o qual aquele que topar terá que ganhar a vida em outra fonte de renda, porque esse tipo de pesquisa nunca é lucrativo no seu início e geralmente os poucos que se aventuraram a contribuir para a civilização por meio de trabalhos dessa natureza tiveram que esperar 100 anos ou mais após seus próprios funerais para receber reconhecimento pelo seu feito. Tá aí o Albert Einstein, por exemplo, né? O povo só foi reconhecer as teorias dele depois que o pobre morreu, né? Porque ele era considerado um louco, né? Se você prosseguir com esse trabalho, deve entrevistar não somente os poucos que foram extraordinariamente bem-sucedidos, mas também os muitos que fracassaram. Você deve cuidadosamente analisar milhares de pessoas que foram classificadas de fracassadas, e eu quero dizer
com o termo fracassado homens e mulheres que chegam aos estágios finais de suas vidas desapontados porque não conseguiram alcançar as metas que haviam se proposto de coração. Tão conscientemente como parece ser, você aprenderá muito mais como ser bem-sucedido a partir dos fracassos do que com o tão chamado sucesso. Eles lhe ensinarão o que não fazer. Na parte final da sua pesquisa, se você conseguir com sucesso manter o foco, fará uma descoberta que poderá ser uma grande surpresa. Descobrirá que a causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas que é uma força tão intangível na natureza que a maioria dos homens nunca reconhece. Uma força que pode muito bem ser chamada de outro eu. O mais interessante é o fato de que este outro eu raramente exerce a sua influência ou se faz conhecer, exceto em momentos de emergência. Quando os homens são forçados, por meio das adversidades e das derrotas temporárias, a mudar seus hábitos e pensar estratégias para sair das dificuldades, minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso quando o fracasso toma conta de sua vida, porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Então, abrindo parênteses aqui, o quantas vezes você inconscientemente se coloca no sofrimento, na dor, na falta de dinheiro, para que você possa pensar como sair dali, para que você possa passar para um próximo nível, porque ninguém te ensinou, né, a realmente fazer o que precisa ser feito todos os dias. E sim, de fazer você pensar e de ter resultados a partir de um fracasso. E talvez um fracasso de algum ancestral. Alguém que faliu, né? E você talvez tenha um medo inconsciente de falir também. Ou não abre um negócio porque tem medo de falir, ou não faz transição de carreira porque tem esse medo, isso é inconsciente. E aí você se coloca no não ter dinheiro, no fracasso ou na escassez, na falta, justamente para você virar a chave, para que você saia desse lugar. Então, é um padrão onde você se colocou nesse padrão, entende? A mente é muito louca. Então, voltando aqui, se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade, nada mais é que um sinal para elaborar um novo plano ou objetivo. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Basicamente é o que eu falei também, né? Se eles tivessem a coragem de ir mais um passo à frente, eles descobririam seus próprios erros. Começando uma nova vida. E aí eu quero abrir parênteses aqui também, que as coisas só não dão certo. Eu também não vou me cansar de falar isso para mim, porque eu não me canso de falar isso para mim também. Então eu me escuto. As coisas só não dão certo quando as pessoas desistem ou quando elas não fazem, né? Constantemente não, porque nossa, eu tenho clientes maravilhosos, maravilhosos, mas às vezes tem um outro, né, que vem que, olha, eu fiz já 1000 terapias e nada adiantou. Você aplicou? Você aplicou? Você fez o que foi falado? Você fez isso? Você fez aquilo? Ah, é difícil. É um problema. Ah, sabe? É a desculpa do qual eu falei que eu sou pós-graduada em desculpas. Então eu já sei todas as desculpas que as pessoas vão me dar. Então, não tem como dar resultado se você não aplica. Então, assim, tudo vai dar certo. Só não dá se você não faz ou se você desiste. Aí não tem como dar certo. Claro que há uma linha muito tênue entre a insistência e a persistência. E aí sim, você, talvez em determinados momentos, você vai ter que recalcular a rota, mas não desistir. Recalcular a rota, dar de repente um passinho para trás para poder dar depois 5 para frente. Esse é recalcular a rota, mas não desistir. Você pode descansar, mas não
ficar jogada na BR, no chão, entende? Porque enquanto você estiver no chão, até falei isso ontem, tudo é muito sincrônico aqui, a minha comunicação nos stories e aqui. E aí eu falei assim, eu dei essa resposta hoje numa caixinha que eu falei, enquanto você ficar jogada, atirada no chão, não dá. Você não vai ter resultados. Então, independentemente de levante, independentemente se com medo, com dor, levante e siga. É, é caminhando que o caminho se abre, é caminhando que se faz o caminho. Voltando, começando uma vida nova. O discurso do senhor Carnegie reformulou a minha vida por completo e plantou em minha mente um desejo ardente que me orientou sem cessar. Isso aconteceu mesmo eu não tendo a mais vaga ideia do que significava o termo outro eu. Durante o meu trabalho de pesquisa nas causas de fracasso e sucesso, tive o privilégio de analisar mais de 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de derrotados e mais de 500 que eram classificados de bem-sucedidos. Muitos anos atrás, tive meu primeiro contato com aquele outro eu que o Sr. Carnegie havia mencionado. A descoberta veio como ele disse que viria, como resultado de dois pontos cruciais de minha vida, mas que foram, na verdade, emergências e que me forçaram a pensar um jeito de vencer as minhas dificuldades de tal maneira que eu nunca havia experimentado. Gostaria que fosse possível descrever essa descoberta sem o uso do pronome pessoal eu. Mas isso é impossível, visto que ela ocorreu por meio de experiências pessoais que não podem ser separadas. Para dar uma visão completa da descoberta, terei que voltar ao primeiro desses dois pontos marcantes da minha vida e mostrar passo a passo essa descoberta. Para realizar a pesquisa com a compilação de dados, foram necessários anos de trabalho. Eu tinha chegado à falsa conclusão de que a minha tarefa de organizar uma filosofia completa de sucesso pessoal havia terminado. Longe de estar completo, o meu trabalho havia apenas começado. Eu havia erigido o esqueleto de uma filosofia, organizando os 17 princípios de sucesso e as 30 maiores causas do fracasso. Mas aquele esqueleto tinha de ser coberto com carne da realização e da experiência. Além disso, tinha de ser dada ao trabalho uma alma que inspirasse homens e mulheres a não somente transporem obstáculos, mas também a não se deixarem abater por eles. A alma, que ainda teria de ser adicionada, como eu descobrir depois, somente se tornaria disponível após aparecer o meu outro eu, por meio dos dois pontos cruciais da minha vida. Resolvendo focar a minha atenção e quaisquer talentos que eu porventura tivesse em retornos monetários por meio de canais de negócios, decidi dedicar-me à profissão de publicitário. Tornei-me, então, o gerente de publicidade do curso de extensão La Salle da Universidade de Chicago. Tudo ocorreu maravilhosamente bem durante um ano. Entretanto, no final desse ano, fui tomado por um violento desgosto pelo meu trabalho e então me demiti. Posteriormente, ingressei no ramo de cadeiras de lojas, juntamente com o ex-presidente da Universidade de Extensão La Salle, acho que é La Salle. Logo me tornei presidente da companhia de doces Betsy Ross. Porém, desacordos com os sócios desse negócio fizeram com que eu saísse do empreendimento. A atração pela propaganda ainda estava em meu sangue e tentei novamente dar expressão a ela. Organizei uma escola de propaganda e vendas como uma parte da escola de negócios na Primeira Guerra Mundial. Em resposta a um chamado interior que palavras não conseguem descrever, saí da escola e entrei para o serviço do governo dos Estados Unidos sob a direção pessoal do presidente Woodrow Wilson, deixando um negócio fantástico desintegrar-se. No dia do armistício, não,
armistício, pera, que eu nunca li essa palavra na vida. No dia do armistício, em 1918, comecei a atuar na publicação da revista Golden Rule, regra de ouro, na tradução livre, tá? Apesar do fato de eu não ter nenhum centavo de capital, a revista chegou rapidamente e em pouco tempo ganhou circulação nacional, chegando a quase 500 mil de exemplares, finalizando meu primeiro ano de negócios com um lucro de $3.156. Alguns anos depois, aprendi com um experiente executivo de uma empresa de publicações que nenhum homem capaz, naquele ramo, pensaria em começar uma revista tal como essa, com menos de $500 mil de capital. A revista Golden Rule e eu estávamos destinados a nos separar. Quanto mais sucesso alcançávamos, mais descontente eu me tornava. Até que, finalmente, devido a um acúmulo de perturbações causadas pelos sócios do negócio, dei a revista como um presente a eles e deixei o negócio. Com essa atitude, provavelmente joguei fora uma pequena fortuna. Logo após, organizei uma escola de treinamento para vendedores. Ou seja, ele fez de tudo, né? Foi fazendo de tudo. Eu também, até não é gráfica que eu tinha, mas eu fazia serviços de gráfica também. Mas tudo em conjunto com CLT, sabe? Então, trabalhava no corporativo e empreendia, tentei fazer outras coisas, sabe? Nesse intermédio, antes de ser terapeuta. E só que quando você trabalha, quando você abre alguma coisa com sócios, é bem desafiador. Quando você não tem uma mentalidade ajustada, assim, e a pessoa também, sabe? Então é bem desafiador esse alinhamento desses sócios, porque eu entrava com uma parte do negócio e ela entrava com outra, e às vezes ela faltava com essa outra parte, ou não era como eu queria, sabe? Então, por isso que eu falei uma mente desajustada minha também, e a dela, porque as coisas não têm que ser do modo como eu quero, entende? Eu não preciso controlar tudo e todos. Embora a gente faça isso, né? O ser humano é controlador, né? É... Peraí. Aqui. Logo após, organizei uma escola de treinamento para vendedores. A minha primeira missão era treinar um exército de vendas de 3.000 pessoas para uma rede de lojas. Receberia $10 para cada vendedor que frequentasse a minha aula. Dentro de 6 meses, esse trabalho havia me rendido um pouco mais de $30.000. Uau! O sucesso, em termos financeiros, estava coroando meus esforços com abundância. Novamente, meu espírito estava descontente, eu não estava feliz. Todavia, a cada dia mais óbvio que nenhuma quantidade de dinheiro em algum momento me faria feliz. Sem a menor culpa razoável por minhas ações, saí do negócio e desisti de um empreendimento do qual teria facilmente recebido um salário satisfatório. Abrindo um parênteses aqui, eu já fui bancária também, né? Já trabalhei no banco há muitos anos, deixa eu ver, mais de 10 anos? Não, quase 10 anos. Em um banco por quase 7 anos e depois eu fiquei um ano em outro banco. É, e então, é o que eu falo, nenhum dinheiro no mundo compra a tua paz, sabe? Então, e a paz de espírito, sabe? E é o que ele está falando aqui, sabe? Então, ainda não me sentia bem, ainda não era aquilo ali para mim, sabe? E eu não estava legal. E aí fui rodando, né? A gente foi rodando. Voltando, meus amigos e sócios no negócio pensaram que eu estava louco e eles não estavam tão errados nos seus pensamentos. No fundo, eu estava inclinado a concordar com eles, mas parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar de ideia. Procurava pela felicidade e ainda não tinha encontrado. Pelo menos essa é a única explicação que eu poderia oferecer para justificar as minhas atitudes, um tanto quanto inusitadas. Como o homem que realmente conhece a si mesmo? Isso aconteceu no final do outono de 1923. Eu me sentia solitário em Columbus, Ohio, sem recursos e, pior ainda, sem nenhum plano para me tirar daquela situação difícil.
Na verdade, era a primeira vez na vida que eu estava acuado devido à falta de recursos. Em muitas ocasiões já havia passado por momentos de aperto, mas nunca antes havia faltado dinheiro a tal ponto de eu não conseguir suprir as minhas necessidades pessoais. A experiência me assombrou, eu parecia estar totalmente à margem do que poderia ou deveria fazer. Pensei em uma dúzia de jeitos de conseguir resolver os meus problemas, mas descartei todos. Eram impraticáveis e impossíveis de realizar. Me senti como alguém que estava perdido em uma selva, sem uma bússola sequer. Toda tentativa que eu fazia para me tirar da dificuldade, acabava me trazendo de volta para o ponto de partida. Por quase 2 meses sofri com a pior das doenças humanas, a indecisão. Cara, ó, eu tô, sei lá como que eu tô eletroestática aqui, ó. Eu conhecia os 17 princípios da realização pessoal, mas não sabia como aplicá-los. Isso é, eu me vi muito tempo assim na minha vida. Tipo assim, eu tenho ferramentas, mas eu não sei aplicar. E aí eu estava desenfreada fazendo curso, porque eu sempre achava que estava faltando alguma coisa, faltando alguma coisa. Ah, eu vou fazer mais isso. Ah, o curso daqui. Ah, esse curso aqui. Eu tenho 1000 cursos, né? Então, 1000 cursos não, né? Mas eu tenho vários cursos. Então, sou formada em várias coisas. E aí, você me vê e fala assim: peraí, tá faltando mais alguma coisa? Claro que tá faltando alguma coisa. Eu que tô faltando. Eu que estava faltando. Então, eu me dei conta disso e eu hoje muito mais consciente, consigo fazer as escolhas de cursos e de conhecimentos, de produtos, serviços, que eu realmente faça sentido para mim, que eu esteja precisando desenvolver para minha evolução mesmo, sabe? Não porque me falta algo, mas para realmente eu subir de nível, sabe? É... Peraí. Sem saber, voltando, sem saber, estava encarando uma daquelas emergências de vida que o senhor Carnegie havia me falado. Situações essas em que os homens muitas vezes descobrem os seus outros eus. Meu estresse era tão grande que em nenhum momento me ocorreu de sentar analisar a sua causa e procurar a sua cura. Derrota é convertida em vitória. Uma tarde, tomei uma decisão que me ajudou a sair daquela situação. Eu tinha um sentimento de que o que eu realmente desejava era sair para os espaços abertos do país, onde eu poderia respirar ar fresco e principalmente pensar. Comecei a caminhar e já havia percorrido mais ou menos 7 ou 8 milhas, quando de repente me vi parado. Por muitos minutos fiquei ali como se estivesse com os pés colados. Tudo na minha volta tornou-se escuro. Eu poderia ouvir um som estridente de alguma forma de energia que estava vibrando em uma frequência muito alta. Nossa, então meus nervos se aquietaram. Meus músculos relaxaram e uma grande calma tomou conta de mim. Para quem está acompanhando no livro, eu estou na página 19. Uma grande calma tomou conta de mim. A atmosfera começou a clarear e tudo isso ocorria. Recebi um comando do meu interior que veio na forma de um pensamento, tão perto quanto eu posso descrevê-lo. O comando era tão claro e distinto que não havia meios de eu não entendê-lo. Na essência, ele disse: chegou o momento de você completar a filosofia de sucesso que você começou, seguindo a sugestão de Carnegie. Volte para casa de uma vez por todas e comece a transferir os dados que você juntou da sua própria mente, transformando-os em manuscritos. Fecha aspas. O meu outro eu havia acordado. Nossa Senhora, gente, tô arrepiada, sério. Nossa. Meu, ele se conectou, né? Ele se conectou com a essência dele, ele se conectou com o eu superior dele, né? É a minha perspectiva, né? Claro. Até então. Vamos ver se eu estou errada, qualquer coisa. Por alguns minutos permaneci aterrorizado. Essa experiência não era parecida com nada que eu houvesse experimentado antes.
Eu virei e caminhei rapidamente até chegar em casa. Quando me aproximei de casa, vi meus 3 filhos olhando pela janela para as crianças do vizinho, que estavam decorando uma árvore de Natal. Então me lembrei que era véspera de Natal. Cara, é véspera de Natal. Para completar, me dei conta com um sentimento de pura tristeza, tal qual eu jamais havia experimentado, de que não haveria árvore de Natal na nossa casa. O olhar de desapontamento no rosto das minhas crianças me fez lembrar desse fato com muita dor. E eu fico até emocionada, porque quantas vezes eu já não tive árvore de Natal na minha casa, né? Não posso dizer o mesmo hoje, mas quantas vezes eu não tinha espaço para colocar uma árvore de Natal. Às vezes não era nem comprar árvore, sabe? Porque a árvore, R$ 2, R$ 3 você compra ali, né? Uma arvorezinha, mas não tinha espaço, né? Porque eu morava num quarto, sabe? Tipo assim, um quarto e cozinha e banheiro, sabe? Ou era eu dormindo, ou era a árvore. Enfim. Entrei, sentei, Entrei em casa, sentei em frente à minha máquina de escrever e comecei de uma vez por todas a transcrever todas as descobertas que eu havia feito relacionadas às causas de sucesso e fracasso. No instante em que coloquei a primeira folha de papel na máquina, fui interrompido pelo mesmo sentimento estranho que havia me ocorrido algumas horas antes. E esse pensamento passou de forma muito clara na minha mente. Abre aspas. Sua missão nesta vida é completar a primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Você tem tentado em vão escapar da sua tarefa, cada esforço trazendo fracasso para você. Você está procurando pela felicidade. Aprenda esta lição de uma vez por todas. Você somente achará alegria ajudando outros a encontrá-la. Você tem sido um estudante teimoso. Você tinha que ser curado da sua teimosia por meio de desapontamentos sucessivos. Dentro de poucos anos, o mundo todo começará uma experiência na qual milhões de pessoas que necessitam desta filosofia terão acesso a ela, justamente devido a esse direcionamento que você recebeu para completá-la. A sua grande oportunidade de achar a felicidade prestando um serviço útil está chegando. Vá trabalhar e não pare até que você tenha completado e publicado os manuscritos que você começou. Fecha aspas. Eu estava consciente de ter chegado ao fim do arco-íris da vida e estava feliz. Nossa Senhora, hein? A dúvida aparece. O feitiço. Se é que essa experiência pode ser chamada, passou. Comecei a escrever e pouco depois fui sugestionado pela minha razão e pensei que talvez eu estivesse entrando numa missão estúpida. A ideia de que um homem que estava em plena depressão e praticamente falido pudesse escrever uma filosofia de sucesso pessoal que parecia tão fantasiosa que ri vigorosamente e acabei dando gargalhadas. Me arrumei na cadeira, passei os dedos pelo meu cabelo e tentei criar um álibi que justificaria minha própria mente que eu deveria tirar o papel da máquina e escrever antes de começar. Mas vontade de continuar era muito forte do que o desejo de desistir. E acabei me reconciliando com a minha tarefa e segui em frente. Olhando para os eventos passados agora, sobre a ótica de tudo o que aconteceu, posso ver que essas pequenas experiências de adversidade pelas quais passei foram entre as mais enriquecedoras e lucrativas de todas as minhas vivências. Elas, na verdade, foram bênçãos, porque me forçaram a continuar um trabalho que finalmente me trouxe uma oportunidade para me fazer mais útil ao mundo do que eu jamais teria sido, caso tivesse sido bem-sucedido em quaisquer dos planos ou objetivos anteriores. Nossa, isso é muito real. Tudo que acontece, eu vou abrir um parênteses aqui antes de continuar a página 21. Será que vai dar tempo de a gente terminar o capítulo 1? Vamos ver. Meu Deus. Acho que não. Bom, é, abrir um parênteses aqui que tudo que acontece na vida da gente é um presente, né? É um presente para você seguir, para você evoluir, para você aprender.
é um presente. E a forma como você vai lidar com esse presente que vai fazer a diferença na tua vida, né? Então, o que ele está falando aqui, ó, elas na verdade foram bênçãos. Óbvio que a grande maioria dessas bênçãos a gente só enxerga olhando para trás, né? Porque quando você está vivendo algo desafiador ali, né? Você quer mandar todo mundo para PQP, né? Imagina que eu vou ver como um presente. E aí que tá, ó, ajustar a mentalidade. Aí sim, e você ficar mais consciente. Aí sim, você vai conseguir ver o presente, que é o seu presente, o aqui e agora, a todo momento. Ou a maior parte do tempo, né? Porque estamos humanos, a gente tem muita distração, né? Então, a maior parte do tempo. Voltando aqui, página 21. Por quase 3 meses trabalhei nesses manuscritos, finalizando-os durante o começo de 1924. Assim que os completei, me senti novamente compelido a voltar ao grande jogo dos negócios americanos. Sucumbindo ao meu desejo, comprei a Faculdade de Negócios Metropolitana de Cleveland. Cleveland? E comecei a organizar os planos para aumentar a sua capacidade. No final de 1924, tínhamos nos desenvolvido e expandido, adicionando novos cursos. Haviam dobrado os números, considerando o melhor momento que a escola já havia vivido. Novamente, o germe do descontentamento começou a fazer sentir em meu sangue. Mais uma vez, eu sabia que não poderia achar a felicidade nesse tipo de empreendimento. Repassei o negócio aos meus sócios e fui para a plataforma de palestras falando sobre filosofia de realização e sucesso pessoal para a organização pela qual eu havia devotado tantos dos meus anos anteriores. Uma noite estava marcado para eu palestrar em Canton, Ohio. O destino ou o que quer que algumas vezes pareça moldar o futuro dos homens, não importasse o quanto eu tentasse lutar contra ele, novamente me colocou cara a cara com uma nova e muito dolorosa experiência. No meu auditório estava sentado Don Mallet, responsável pela publicação fala aqui, Canton Daily News. O senhor Millet, acho que é Millet, ficou tão interessado na filosofia de realização e sucesso pessoal da minha palestra naquela noite que me convidou para visitá-lo no dia seguinte. Essa visita resultou em um acordo de parceria que era para ter acontecido no dia 1º de janeiro seguinte, quando o senhor Mallet planejava renunciar ao cargo de chefe de publicação do Daily News para se encarregar do negócio e da publicação da filosofia na qual eu estava trabalhando. Contudo, em julho de 1926, ou seja, passaram quase 2 anos aí, né? O senhor Mallet foi morto por Pat McDermott. Ai, gente, pronúncia zero, tá? Uma figura carimbada do submundo, um policial de Canton, sendo ambos posteriormente sentenciados à prisão perpétua. Ele foi morto porque estava expondo em seu jornal uma ligação entre os bandidos e alguns membros da polícia de Canton. Nossa! O crime foi um dos mais chocantes que a era da proibição já produziu. O acaso, né, coloca em um ponto de interrogação assim, tipo assim, será que é o acaso, né? O acaso salva a minha vida. É um título, né? Na manhã seguinte, a morte do Sr. Mallet. Deixa eu ver, eu acho que dá para a gente ler até o próximo título. Eu gostaria de ler o capítulo todo, né? Mas. Na manhã seguinte, a morte do Sr. Mallet. Fui chamado no telefone por uma pessoa desconhecida que alertou de que eu teria 1 hora para sair de Kenton e de que eu poderia ir voluntariamente dentro de 1 hora. Mas se eu esperasse mais tempo, provavelmente iria dentro de um caixão. Misericórdia. Minha associação com o Sr. Mallet havia aparentemente sido mal interpretada. Seus assassinos, de certo, acreditavam que eu estava conectado de forma direta à exposição que ele vinha fazendo em seus jornais.
Não esperei acabar o meu limite de 1 hora, mas imediatamente entrei no meu carro e dirigi para a casa de parentes nas montanhas, a oeste de Virgínia, onde fiquei até os assassinos tivessem sido colocados na prisão. Essa experiência veio bem dentro da categoria descrita pelo senhor Carnegie como uma emergência, que força homens a pensarem. Pela primeira vez na vida, conheci a dor do medo constante. A minha experiência de alguns anos anteriores em Columbus havia preenchido a minha mente com dúvida e indecisão temporária, mas essa preencheu a minha mente com um medo que parecia impossível de remover. Durante o tempo em que eu havia escondido raramente, deixava a casa. Durante o tempo em que eu estava escondido, raramente deixava a casa à noite. Quando saía, mantinha minha mão é, em uma pistola automática, levava no bolso do casaco. Mantinha destravada para ação imediata. Se um automóvel estranho parasse em frente à minha casa, onde eu estava escondido, eu ia imediatamente para o porão e, com cuidado, escrutinava os seus ocupantes através das janelas. Depois de alguns meses, convivendo com esse tipo de experiência, meus nervos começaram a sentir. Nossa, imagina a tensão, né? A coragem sumiu por completo, assim como a ambição que eu tinha em meu coração durante os longos anos de trabalho em busca de causas de fracasso e do sucesso também partiu, né? Tudo que ele estava fazendo, vagarosamente, passo a passo, me senti caindo num estado de total letargia, da qual eu temia que jamais conseguisse emergir. O sentimento deve ter sido o mesmo que aqueles que pisaram na areia movediça sentem, quando se dão conta de que cada esforço que fazem para tirá-los da areia apenas leva mais para o fundo. Nossa, o medo é uma areia movediça que se retroalimenta. É verdade. Pior do que isso, né? O medo paralisa, paralisa. Por isso que a gente precisa canalizar o medo para outro lugar. Voltando. Se a mente da insanidade estivesse presente na minha constituição física, certamente ele teria germinado durante esses meses, subsistindo como um morto-vivo. Indecisão completa, sonhos irresolutos, dúvidas e medos eram tudo o que minha mente experimentava dia e noite. A emergência que encarei fora desastrosa por 2 motivos. Primeiro, a verdadeira natureza dessa emergência me manteve num estado de constante indecisão e medo. Segundo, esse enclausuramento forçado me deixou em estado de tensão constante. Eu tendia a me preocupar com o peso do tempo que passava. A minha faculdade de razão tinha sido quase paralisada. Me dei conta de que precisava trabalhar a mente para sair daquele estado mental. Mas como? Os recursos que tinha me ajudado a resolver todas as emergências anteriores da minha vida parece que criam asas e me deixaram completamente à mercê da situação. Além de todas as dificuldades que eu estava enfrentando até esse momento, outra situação que parecia mais dolorosa que todas as outras combinadas surgiu. Era a tomada de consciência de que eu havia gastado a maior parte dos meus últimos anos em busca do arco-íris, procurando aqui e lá pelas causas de sucesso e me achando agora, nesse exato momento, mais fraco e incapacitado do que qualquer uma das 25 mil pessoas as quais eu havia julgado como sendo fracassos. Esse pensamento era quase enlouquecedor. Além disso, eu também extremamente humilhante, porque eu estava palestrando por todo o país em escolas e faculdades e para organizações de comércio, tentando contar às outras pessoas como aplicar os 17 princípios de sucesso, enquanto aqui estava eu, incapaz de aplicá-los para mim mesmo. Estava certo de que eu nunca mais poderia encarar o mundo com um sentimento de confiança. Toda vez que eu me olhava no espelho, notava uma expressão de desgosto próprio na minha face e frequentemente disse coisas ao homem no espelho que não devem ser escritas. Eu havia começado a tomar o lugar na categoria dos charlatões que oferecem aos outros um remédio para a cura que eles não conseguem aplicar com sucesso a si mesmos.
Os criminosos que assassinaram o Sr. Mallet foram julgados e mandados para a prisão perpétua. Por isso, seria perfeitamente seguro, considerando onde eles estavam, sair do meu esconderijo e novamente tocar o meu trabalho. Contudo, não conseguia sair, porque agora encarava circunstâncias mais aterrorizantes do que aquela que havia sido criada pelos assassinos. A experiência destruíra qualquer tipo de iniciativa que eu havia tido. Eu senti uma influência de tal modo depressiva que tudo parecia um pesadelo. Estava vivo e poderia me mover, mas não conseguia pensar em um único movimento pelo meio do qual eu pudesse continuar a procurar pela meta que eu tinha estipulado para mim mesmo, baseado na sugestão do Sr. Carnegie. Estava rapidamente me tornando indiferente, não apenas a mim mesmo, mas pior ainda, começava a me tornar mal-humorado, irritado com aqueles que haviam me oferecido abrigo durante a minha emergência. Encarei a maior emergência da minha vida. A menos que tenha passado por uma experiência similar, você não consegue imaginar como me senti. Tais experiências não conseguem ser descritas. Para serem entendidas, devem ser sentidas. O momento mais dramático da minha vida. A virada veio de repente, no outono de 1927, mais de um ano depois do incidente de Kenton. Deixei a casa em uma noite e caminhei para o prédio da escola pública que se situava no topo da montanha acima da cidade. Eu havia chegado a uma decisão de lutar contra tudo que antes. Peraí, eu havia tomado uma decisão de lutar contra tudo aquilo antes que a noite acabasse. Comecei a caminhar em volta do edifício, tentando forçar o meu cérebro, confuso, a pensar com clareza. Deve ter dado centenas de voltas ao redor do prédio antes de qualquer coisa que se assemelhasse a um pensamento organizado pudesse cruzar a minha mente. Enquanto caminhava, repetia constantemente para mim mesma: existe uma saída e eu vou achá-la antes de voltar para casa. Devo ter repetido essa frase 1000 vezes. Além disso, estava decidido a fazer exatamente o que eu estava dizendo a mim mesmo. Estava totalmente desgostoso comigo mesmo, mas ensaiei uma esperança de salvação. Então, como um raio que cai no céu claro, uma ideia explodiu em minha mente com tal força que o impulso fez com que meu sangue subisse e descesse das minhas veias de forma abrupta. Este é o meu período de teste. Você foi reduzido à pobreza e humilhado para que pudesse ser forçado a descobrir o seu outro eu. Pela primeira vez em anos, recordei que o senhor Carnegie dissera sobre esse outro eu. Nesse momento, lembrei de que eu havia dito que eu descobriria esse outro eu no final do meu trabalho de pesquisa pelas causas de fracasso e sucesso. E ainda recordei que ele disse que a descoberta normalmente viria como resultado de uma emergência, quando homens são forçados a mudar os seus hábitos e pensar formas de sair da dificuldade. Continuei caminhando no retorno da escola, só que agora eu estava flutuando. Inconscientemente, parecia saber que estava para ser liberado da prisão que havia feito a mim mesmo. A partir desse momento, me dei conta de que essa grande emergência havia trazido uma oportunidade, não somente para descobrir o meu outro eu, mas também para testar a eficácia da filosofia de sucesso que eu vinha ensinando a outros como sendo algo palpável e realizável. Brevemente, eu saberia se ela funcionaria ou não. Tomei a decisão de que, se ela não funcionasse, eu queimaria todos os manuscritos e nunca mais sentiria culpado por tentar provar aos outros que eles eram os mestres dos seus destinos, os capitães de suas almas. A lua cheia estava recém cobrindo o topo da montanha. Eu nunca havia visto brilhar tão intensamente antes. Enquanto a estava contemplando, outro pensamento cruzou a minha mente. Abre aspas. Você tem mostrado às outras pessoas como dominar o medo e como sobrepujar as dificuldades que surgem de emergência nas emergências da vida.
De agora em diante, você pode falar com autoridade, porque está a ponto de superar as suas próprias dificuldades com coragem e objetivo resoluto e destemido. Fecha aspas. Abrindo um parênteses aqui, reparem, pesquisem as pessoas de sucesso, as pessoas bem-sucedidas, o quanto veio assim um estalo para elas, assim como veio esses estalos assim para ele, né? Com esse abre aspas, fecha aspas, e realmente ele está se conectando, né, com ele mesmo, com o eu superior dele. Então, o quanto essas pessoas leiam sobre, né, essas pessoas, né, se conectem mais a essas pessoas, porque a gente é o ambiente em que a gente frequenta, a gente se torna o ambiente em que a gente frequenta. Ah, não conheço ninguém rico, não conheço ninguém bem sucedido. Tudo bem, siga pessoas ricas. Veja o que elas falam, o que elas comem, o que elas, enfim, vejam o que elas ensinam, sabe? Siga o que elas ensinam, siga pessoas que te inspiram de alguma maneira, sigam pessoas que estão galgando um caminho de evolução, enfim. Então, se você for pesquisar sobre essas pessoas, tem sempre um ponto, assim, um estalo, né? Nossa, ali foi a virada de chave para mim, sabe? Pesquisem. Aí, voltando aqui, com esse pensamento veio uma mudança na química, ó, depois que ele deu, né, o insight, o pensamento, veio uma mudança na química do meu ser que me levou a um estado de euforia que eu nunca havia experimentado. Meu cérebro começou a clarear e o estado de letargia na qual ele no qual ele se encontrava começou a passar. A minha razão passou a trabalhar novamente. Por um breve momento, estava feliz pelo privilégio de passar por longos meses de tormento, já que a experiência me ofereceu a oportunidade de testar a eficácia dos princípios de sucesso, os quais eu vinha pesquisando de forma inexorável. Quando esse pensamento surgiu, parei, uni os meus pés, saudei. Eu não sabia o que ou quem. E fiquei rigidamente em estado de meditação por alguns minutos. Provavelmente ele não tinha provavelmente ele não tinha o hábito de meditar, ele não sabia sobre, enfim, eu superior, ele não sabia sobre nada disso aqui, né? Que eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, que estão assistindo, enfim, minimamente acreditam e sabe, né? De energia, de um eu maior, seja lá quem você acredita, porque não tem cunho religioso aqui, mas provavelmente ele não acreditava, mas, tipo, ele, né, se saudou, tipo assim, né? Se saudou e ficou em estado de meditação por muitos minutos. Isso vem muito insight. Então, tem o hábito de meditar, vocês, né? 5 minutos, 10 minutos, tem esse hábito de meditar, criem esse hábito. Você se torna o seu hábito. Isso parecia de início uma atitude boba, mas enquanto eu estava lá de pé, naquele estado, outro pensamento cruzou a minha mente em forma de uma ordem, que era tão breve e instantânea quanto uma ordem dada por um comandante militar a um subordinado. A ordem dizia, abre aspas, amanhã, entre no seu carro e dirija até a Filadélfia. Lá você receberá ajuda para publicar a sua filosofia de sucesso. Olha isso. Não havia nenhuma forma de explicação a qualquer tipo de modificação da ordem. Tão logo recebi, caminhei de volta para casa, fui para a cama e dormi profundamente com uma paz de espírito, tal qual não experimentava havia mais de um ano. Quando acordei, na manhã seguinte, me levantei da cama e imediatamente comecei a fazer as malas para a viagem à Filadélfia. Minha razão me dizia que estava embarcando numa missão sem sentido. Ai, quem eu poderia conhecer na Filadélfia que pudesse me ajudar financeiramente a publicar 8 volumes de livros a um custo de US$ 25.000? Eu me questionei. Instantaneamente, ouvi a minha mente a resposta para essa questão de forma tão clara, como se as palavras tivessem sido ditadas em meu ouvido. Abre aspas. Você agora está seguindo ordens. Em vez de ficar fazendo perguntas, o seu outro eu estará no comando durante toda essa viagem. Fecha aspas.
Havia outra condição que parecia fazer a minha preocupação para ir a Filadélfia algo que beirava o absurdo. Eu não tinha dinheiro. Esse pensamento mal me havia ocorrido quando meu outro eu explodiu, dando uma ordem enfática. Abre aspas. Peça para o seu cunhado US$ 50 e ele emprestará para você. Fecha aspas. A ordem parecia definitiva e final. Sem qualquer hesitação, segui as instruções. Quando pedi o dinheiro ao meu cunhado, ele disse: Claro, certamente vou lhe emprestar os 50, mas se você vai para tão longe, seria melhor levar US$ 100. Ou seja, não, ele conseguiu o dobro, né? Agradeci a ele e disse que US$ 50 era o suficiente. Sabia que não bastava, mas essa era a quantia que meu outro eu havia me ordenado a pedir e foi exatamente isso que eu fiz. Eu estava bastante aliviado quando me dei conta de que o meu cunhado não ia me perguntar por que eu estava indo para a Filadélfia. Se ele soubesse tudo o que havia passado na minha mente na noite anterior, talvez pensasse que eu deveria ir para o hospital psiquiátrico em vez de sair em busca do pote de ouro no final do arco-íris. Gente, para quem está aqui ao vivo, ó, falta três páginas. Continuo ou vou para o... Ó, 13. Continuo ou vou... Me respondo aqui no chat. Continuo ou a gente vai para a próxima semana, que na verdade é quarta-feira, né? Que para quem está assistindo a gravação, a próxima leitura vai cair na Sexta-feira Santa. Então eu mudei para quarta-feira, tá? Eu vou colocar no grupo. Continua ou não? Estou empolgada aqui. Meu outro eu assume o comando. Eita, eu quero chegar nesse nível aqui. Meu outro eu assume o comando. Por mim, continua. Continua. Legal, tá bom. Eu ia falar só uma falando continua. Ótimo. A maioria venceu aqui. É, vai. Meu outro eu assume o comando. Parti com a minha cabeça me dizendo que eu era um idiota e meu outro eu me ordenando a ignorar o desafio e seguir as instruções. Dirigi a noite inteira chegando a Filadélfia na manhã seguinte. Meu primeiro pensamento foi o de procurar uma pensão onde eu pudesse alugar um quarto de US$ 1 por dia. Nesse momento, novamente, o meu outro eu tomou conta e ordenou que eu me hospedasse no hotel mais luxuoso da cidade. Meu Deus, um pouco mais de US$ 40 no bolso, que era o que restava do meu capital. Parecia mais um suicídio financeiro quando caminhei até o balcão e pedi por um quarto. Ou devo dizer, quando comecei a pedir por um quarto, meu recém-descoberto outro eu me ordenou a pedir a melhor de todas as suítes. Gente do céu, tô passada. O custo dessa suíte consumiria o meu capital em 2 dias. Obedeci. O carregador de malas pegou a minha bagagem, me entregou o ticket. Isso aqui é confiança, né, gente? Por isso que eu falo, quando a gente está no controle de abre parênteses, né? Quando a gente está no controle de como, quando, onde, por quê, como vai acontecer, quando vai acontecer, por que vai acontecer, né? Quando a gente está nesse controle de querer que as coisas. Vai chover aqui, hein? De querer que as coisas funcionem como a gente quer, na hora que a gente quer, não vai. E ele simplesmente só confiou, olha isso. O carregador de malas pegou minha bagagem, me entregou o ticket do estacionamento do meu automóvel e me conduziu até o elevador como se eu fosse o príncipe de Gales. Era a primeira vez em mais de um ano que um ser humano havia demonstrado tal deferência comigo. Meus próprios parentes, esses com quem eu estava morando, longe de mostrar qualquer tipo de consideração, ainda achavam que eu era um peso para eles. E eu tenho certeza de que eu era, porque nenhum homem no estado mental em que eu me encontrava no último ano
poderia ser qualquer coisa além de um peso a todos aqueles os quais, porventura, entrasse em contato. Tornava-se evidente de que o meu outro eu estava determinado a me tirar do complexo de inferioridade que eu havia desenvolvido. Dei ao carregador de malas $1. Comecei a estimar quanto seria a minha conta do hotel até o final de semana, quando então meu outro eu ordenou que eu limpasse completamente a minha mente de quaisquer pensamentos de limitação e que eu conduzisse a minha vida a partir daquele momento, como se tivesse todo o dinheiro que quisesse nos meus bolsos. A experiência pela qual estava passando era tanto nova quanto estranha para mim. Nunca consegui ser mais do que eu acreditava que poderia ser. Quando quase meia hora esse outro eu me deu ordens que segui à risca durante o período da minha estada na Filadélfia, as instruções que recebi por meio desses pensamentos se apresentaram à minha mente com tal força que eles foram facilmente distinguíveis de pensamentos normais criados pelo meu eu tradicional. Eu recebo ordens estranhas de uma fonte estranha. Minhas instruções começaram dessa forma, abre aspas. A partir desse momento, você está completamente no comando do seu outro eu. De agora em diante, você deve saber que duas entidades ocupam o seu corpo. Gente, é muito real isso. Não tem? É tipo um diabinho, assim, realmente, um diabinho falando, vai! Um diabinho falando, imagina, não vai dar certo, isso aí é muito para você. Então, ele falando aqui que duas entidades ocupam o seu corpo. Na verdade, duas entidades similares ocupam o corpo de cada ser vivente do planeta Terra. Fecha aspas. E aí ele continua. Uma das entidades é motivada e responde pelo impulso do medo. A outra é motivada e responde pelo impulso da fé. Por mais de um ano, você foi conduzido como um escravo pela entidade do medo. Há 2 noites, a entidade da fé assumiu o controle do seu corpo físico, e a partir daquele momento você foi motivado pela essa entidade. Por mera conveniência, você pode chamar essa entidade fé de seu outro eu. Ela não conhece limitações, não tem medos, não reconhece a palavra impossível. Você foi direcionado a selecionar esse ambiente de luxo em um bom hotel como um meio de desencorajar o retorno da entidade medo. Esse antigo eu, motivado pelo medo, não está morto. Ele simplesmente foi destronado. E ele o seguirá aonde quer que você vá, esperando uma oportunidade favorável para tomar conta de você novamente. Abre parênteses. Vocês entenderam aqui? Que assim, o medo não vai embora, né? Na verdade, todo ser humano tem medo, né? Não tem como. Ai, me livrei do medo, me libertei do medo, fiz uma constelação e me libertei do medo. Isso não existe, né? Você simplesmente se libertou ali naquela situação, ok? Você aprendeu a lidar com aquela situação sem o medo e você vai passar a agir diferente em situações similares ou situações ali que são gatilhos para você, que foram originadas daquela situação. Você vai passar a lidar melhor com o medo, né? O medo não vai te paralisar mais, sabe? Ele não vai ser um empecilho para você, porque você, opa, peraí, eu já sei que é o medo. Eu vou ser mais forte. Eu vou ser mais forte que o medo, sabe? Você vai passar a realmente a controlar esse medo. Voltando, ele somente pode tomar o controle de você por meio dos seus pensamentos. O medo. Lembre-se disso. Nossa, deixa eu grifar isso aqui. Lembre-se disso e mantenha as portas da sua mente hermeticamente fechadas contra todos os pensamentos que procuram limitá-lo de qualquer maneira e você assim ficará salvo. Não se permita preocupar-se com dinheiro que você precisará para suas despesas imediatas. O recurso virá a você no momento em que você necessitar dele. Vou abrir parênteses aqui. Isso é muito real, gente. Mas é quando você decide realmente de que você quer fazer aquilo, sabe? Ele simplesmente confiou. Mas,
Cara, é muito real isso, porque cursos, coisas que eu já quis fazer assim na minha vida, eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não sei como eu vou pagar, mas eu só sei que eu vou pagar. E eu simplesmente fui. E apareceu, né? Apareceu. Vem cliente, vem alguém que está te devendo. Já aconteceu, não comigo, tá? Mas já aconteceu com clientes meus, com amigas minhas, dinheiro inesperado. Tipo assim, um Pix apareceu na conta, o boleto pago. A pessoa foi pagar o boleto, não tinha dinheiro para pagar o boleto, né? Aí conseguiu ali, foi pagar o boleto tá pago. Sim, magicamente o boleto estava pago. Ela não acreditou, ela ligou na empresa. Ah, eu quero pedir a segunda, mas esse boleto tá pago, senhora. Então tá, não vou discutir. Então, quando a gente decide fazer alguma coisa, o dinheiro simplesmente ele vem. Mas é o que ele tá falando aqui, ó. Ele somente pode tomar o controle de você por meio dos seus pensamentos. E se você deixa o medo controlar os seus pensamentos, realmente você se paralisa e você não tem como tomar a ação para que o dinheiro venha até você, né? Para que você receba o dinheiro, sabe? Inclusive, assim, para a gente que para quem empreende, né? Para quem é empresário, enfim, sabe que você depende de clientes, você depende de venda, você depende de cursos, enfim, né? Eu, no caso, você depende das pessoas, né? É triste falar isso, mas você acaba dependendo da dor das pessoas, né? Todos nós temos, né? Então, mas nunca, sempre, tipo, eu saí do mundo corporativo, vim pro desenvolvimento pessoal e assim, nunca, nunca assim, nunca faltou. Inclusive, tipo assim, já alcancei o patamar maior do que eu era contratada ali, e que eu estava totalmente confortável com o convênio médico, vale-refeição e tudo que a gente tem a crença de que não vou abandonar o corporativo, porque eu, eu tenho, como é que é? Ai, como é que chama, gente? Como é que é a palavra? Eu tenho estabilidade, né? Que é uma estabilidade ilusória. Mas enfim, o que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar é que realmente quando você tá na confiança, e eu vejo isso, quando eu tô na confiança, quando eu não tô tanto no controle, as coisas simplesmente elas fluem. Tudo aparece, vem, sabe? Eu faço a minha parte, óbvio, né? Não tem mágica, não tem simsalabim, né? Eu faço a minha parte, me movimento e as coisas vêm, sem esforço, sem tanto esforço, sem trabalho árduo, as coisas vêm, voltando aqui, é que o outro eu continua falando. Agora vamos aos negócios. Antes de qualquer coisa, você deve saber que a entidade fé, que agora está no comando do seu corpo, não faz nenhum tipo de milagre. Ai, falei isso. E também não trabalha em oposição nenhuma às leis da natureza. Enquanto ela estiver no comando do seu corpo, ela o guiará sempre que você a chamar, por meio de impulsos de pensamentos que cruzarão pela sua mente e ajudarão a realizar todos os seus planos de maneira mais natural, conveniente e lógica possível. Acima de qualquer coisa, tá acabando, tá? Acima de qualquer coisa, tenha este fato claramente fixado na sua mente, que o seu outro eu não fará o trabalho por você. Ele somente o guiará inteligentemente no caminho para você conquistar todos os seus objetivos e desejos. Pega isso, gente, pega isso. Esse outro eu o ajudará a transformar todos os seus planos em realidade. Além disso, você deve saber que ele começa sempre com o seu maior ou mais pronunciado desejo. Este momento, o seu maior desejo, aquele que o te trouxe até aqui, é publicar e distribuir os resultados da sua pesquisa nas causas de sucesso e fracasso. A sua estimativa é de que serão necessários aproximadamente US$ 25.000. Entre os seus conhecidos, há um homem, tudo isso é o eu superior dele falando com ele, ó, que ele chama de outro eu, né? Entre os seus conhecidos, há um homem que estará disposto a investir o capital necessário. Comece de uma vez a imaginar e focar no nome de todas as pessoas do seu círculo de conhecidos que poderiam, de alguma maneira, ser induzidas a fornecer a ajuda financeira de que você está precisando. Quando o nome da pessoa certa vier à sua mente,
você a reconhecerá imediatamente. Entre em contato com essa pessoa e a ajuda que você procura será dada. Entre em contato com essa pessoa. Opa, peraí. Nos seus argumentos, contudo, apresente o seu pedido em uma terminologia tal que você usaria numa transação usual de negócios. Jamais, sobre nenhuma hipótese, faça qualquer referência à descoberta desse outro eu. Se você violar essas instruções, será acometido por uma derrota temporária. O seu outro eu continuará no comando e permanecerá a guiá-lo enquanto você quiser fazer uso dele. Mantenha a dúvida, o medo e as preocupações e todos os pensamentos de limitação totalmente fora da sua mente. Isso é tudo para o momento. A partir de agora, você começará a se mexer por seu livre-arbítrio, precisamente da mesma maneira que você começou antes de descobrir o seu outro eu. Fisicamente, você é o mesmo que sempre foi. Por isso, ninguém reconhecerá nenhuma mudança em você. Olhei em volta no quarto e pisquei os olhos. E para ter certeza que não estava sonhando, levantei e caminhei até o espelho e olhei para mim mesmo de perto. A expressão do meu rosto havia mudado de dúvida para coragem e fé. Não havia mais qualquer sinal de dúvida na minha mente, visto que o meu corpo físico estava sob uma influência muito diferente daquela que havia sido destronada 2 noites antes, enquanto eu caminhava na escola, na Virgínia. Cara, acabamos. Capítulo 1. Nossa Senhora, tô com vontade de ler o livro todo, só que não abemos tempo, não tenho tempo para isso, né? Mas, nossa, tô empolgadíssima. Que depois, ó, tem as perguntas e respostas do diabo. Ó, capítulo 2. Um novo mundo se revela para mim. Semana que vem. Tchau, vou dar pausa aqui.